E hoje, com muita satisfação que a Cultura FM Paranaíba começa a rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui de Paranaíba, né? Então, hoje nós estamos recebendo o candidato Tobias Pinheiro e a vice da chapa dele, a Denise Bezerra. Eles compõem a chapa Novo Caminho para a Advocacia, falando um pouquinho do histórico dos dois. O Tobias é advogado há 12 anos, a Denise há 17 anos, né, já atua na advocacia. Ambos são aqui de Paranaíba e então a gente começa agora a nossa entrevista, né? O Grupo RCN entende que é importante abrir esse espaço para os candidatos à presidência dessa entidade, né, que é tão representativa em expor as suas propostas, e a gente começa aí dizendo bom dia para o Tobias, bom dia para a Denise, também agradecendo a presença e a disponibilidade dos dois. Bom dia, Thalita, bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Desde já eu quero agradecer o espaço que vocês estão nos concedendo aqui para a gente apresentar nossas propostas, as propostas da Chapa 20, né, Novo Caminho para a Advocacia. É com muita alegria que nós formulamos, em conjunto com todos os nossos apoiadores, com os advogados e advogadas que nós ouvimos, os anseios da advocacia de Paranaíba e Inocência, e formulamos várias propostas e ainda estamos escutando os advogados e dizer que a nossa chapa, nossas propostas, elas são balizadas em alguns pilares. São, na verdade, 4. É o foco no advogado, a prática de cursos de atualização e prática jurídica, a gestão apolítica, uma gestão sem qualquer vínculo político e totalmente independente, e a democratização da ordem para acolher e trazer todos os advogados na participação dessa gestão. Depois eu falo um pouquinho mais sobre desses pilares e a Denise também vai apresentar várias propostas que nós temos aqui também. Bom dia, Denise. Agradecemos também a sua presença, né, a disponibilidade de estar aqui com a gente, expondo um pouco, acho que até mesmo explicando um pouco sobre o trabalho da OAB, né, que às vezes muita gente, o pessoal que está em casa, fala, eu não sou advogado, né, exatamente, acha que não tem nenhuma interferência, né, então acho que essa entrevista é importante até por conta disso, né, da gente poder esclarecer o que faz a OAB, não só aqui em Paranaíba, né, mas a gente ouve falar dessa entidade, né, que representa a classe dos advogados, e as pessoas acham que muitas vezes não tem aí nenhuma interferência na vida delas. Bom dia, Thalita. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. É com grande satisfação que eu e Tobias estamos aqui, dispostos, né, dando o nosso compromisso, a nossa palavra, de explicar para vocês, todos os tipos de ouvintes, advogados ou não, né, o que a OAB faz. A OAB hoje, ela tem, em primeiro lugar, ao nosso entendimento, ela tem que atender o advogado, né? Então, ela tem que cuidar das prerrogativas que estão no Estatuto da OAB, com leis que já existem, com provimentos que já existem a favor do advogado, né? E, além disso, cuidar e exercer a função social, né? Dentro dessa função social, a gente consegue trabalhar com a sociedade, né? Com os anseios da sociedade. Então, a OAB ela é receptora disso, tá? A gente prega o quê? Que a OAB, ao receber qualquer denúncia, ao ser acionada por qualquer meio, por qualquer pessoa da sociedade, ela vai atuar, como ela já vem atuando. Só que, ao nosso ver, às vezes a OAB ela se distancia um pouco desse tipo de atuação. Ela cria uma vertente mais política partidária, e não é essa a nossa intenção. Então, chegando qualquer anseio da sociedade para nós, tomaremos a iniciativa, faremos o que for possível e encaminharemos aos órgãos competentes. Né? Para a gente, então, começar as perguntas, né? A primeira pergunta, acho que é a mais importante, né? Por que você aí, Tobias, colocou o seu nome para disputar a presidência da OAB aqui em Paranaíba? Na verdade, essa construção, ela já vem desde 2018. Um grupo de seletos advogados, eles já tinham me procurado em 2018 para que eu me lançasse à presidência da OAB. Eu costumo falar que a gente não dá o nome, né, para ser presidente. A gente é procurado por
por vários advogados que entendem que a gente tem uma representatividade e a gente costura esse lançamento à candidatura. Então, em 2018, eu fui procurado por vários advogados, dentre eles, Dr. Ailton Luciano, vários, e eu iria me lançar naquela época. Eu fui procurado pela atual diretoria para fazer uma composição sobre o pretexto aí de fazer uma chapa única, e que eu apoiando eles me apoiariam agora, para a gente não ficar nessa disputa e talvez desgastar a ordem. Eu concordei na época, a gente fez, o nosso grupo concordou, fez a composição, chegou agora na hora de lançar essa chapa, por razões que não é necessário aqui expor, eles não toparam essa composição e houve esse racha, e que hoje eu vejo que foi salutar, trouxe mais advogados, né? Deu oportunidade da discussão e de escolherem qual caminho seguir, e estamos aí apresentando nossas propostas de forma muito, muito transparente, muito séria, né? E vamos caminhar aí ao longo. Então foi uma coisa já madura, né? Não foi uma coisa lançada ao vento, não foi uma coisa lançada somente para fins políticos, foi uma coisa já costurada desde 2018 e com o aval da maioria maciça dos advogados. Uhum. E você falou que a campanha de vocês, né, tem aí, são vários pilares, né? Falando aí das propostas, né? Quais as propostas, então, de vocês nessa campanha à presidência? Bom, com relação ao foco no advogado, o que a doutora Denise estava explicando é o seguinte: é certo que a OAB ela tem a função social ali de defesa do Estado democrático de direito, e a gente não vai se furtar desse viés. Mas o nosso foco principal é cuidar da vida do advogado, melhorar a vida do advogado, seja ele do mais experiente ao mais novo no quadro. Então eu vou dar exemplos. Se a gente fizer um convênio com o comércio para que dê desconto ao advogado num posto de gasolina, numa farmácia, eu tenho certeza que o comércio vai querer entrar nesse convênio e vai agraciar e vai beneficiar todos os advogados. Isso pode ser feito em creches também, aquela advogada que é mãe e não tem onde deixar o filho, a gente pode fazer esse convênio com creches também, a exemplo de várias aí que tem na cidade. As melhorias internas da sala das dependências da Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, de Inocência, também seria um foco. Vários meios que a gente tem nas nossas propostas para melhorar a vida do advogado, focar nele. Curso de atualização e prática jurídica, nós temos aqui 3 faculdades, o FMS, o EMES e FIPAR, fazer convênio com essas faculdades para a gente melhorar o ensino, ou melhorar a parte técnica dos advogados, inclusive com convênio com a ESA, da MS, e com professores de Campo Grande. A gestão apolítica, isso é uma coisa que a gente não abre mão. Nós temos 5 da diretoria, ninguém é filiado, e não fazer da OAB um trampolim político, como já foi feito, isso é uma palavra de ordem na nossa chapa. E a democratização é o seguinte: a OAB ela não pode ser só para poucos, ela tem que ser para todo advogado, ele tem que ser acolhido lá dentro. Ele tem que entrar na OAB, poder dar palpite na gestão, ele pode poder criticar livremente sem ser podado. Então, esses são os nossos pilares. Nós temos também uma melhora que a gente entende, é fazer um... Quer tomar uma água? Já tomei. É o tempo. Sim, vai chover e vai melhorar. Que a gente entende de entrar com ou um projeto de lei, ou a própria assinatura ali do prefeito, da gente fazer uma lista tríplice ou quíntupla para a escolha do diretor do PROCON, para ter uma lisura melhor nessa escolha e não prejudicar nenhum advogado. Basicamente, esse é o nosso norte. Temos vários
várias propostas, mas o nosso norte, o nosso foco é mais ou menos esse. E o que a sociedade aí, né, partindo desse ponto, né, do que a doutora Denise até do que ela falou, o que a sociedade em geral, então, pode esperar da atuação da OAB aqui em Paranaíba, caso vocês sejam eleitos? A sociedade pode esperar uma OAB forte, um quadro de advogados forte, porque a OAB representa os advogados representam a manutenção da justiça. Então, toda e qualquer injustiça que o cidadão venha sofrer, ele precisa do advogado para que ele, em nome dele, o represente perante o Estado. Então, um advogado forte é uma sociedade forte. Eu queria só, eu gosto de falar isso porque eu não sabia, e eu fiquei sabendo durante a campanha, numa conversa que eu tive com o Dr. José Alvorade, um advogado renomado e de muita credibilidade, ele me falou que os fundadores da nossa subseção da OAB aqui foi ele, o Dr. Ronil, que é outro decano muito respeitado aqui, e o meu pai. Eu fiquei muito feliz em saber, e aumenta mais ainda a responsabilidade, em caso de eleito for, de fazer uma gestão séria, e a sociedade pode esperar e pode ter certeza que essa seriedade se manterá pelo período, sem trampolim político e sem contaminar a ordem. E existem aqui em Paranaíba, né, a gente sempre ouve falar, né, reclamação com relação aí ao valor pago da anuidade, né, da OAB. Qual que é a opinião de vocês com relação a isso, né? Não sei se existe aí talvez alguma coisa que pode ser feito para mudar. Thalita, a anuidade é uma questão muito complicada. Então, para as pessoas de casa entenderem, e muitos colegas, ainda mais os mais novos que não entendem, a gente paga hoje 1.080, foi a anuidade, sem parcelamento, né? Esse valor é pago anualmente para a gente ter o quê de volta? Para a gente exercer a profissão. Ah, mas existem benefícios. Existem benefícios que são fornecidos pela Caixa de Assistência do Advogado, que fica em Campo Grande. É um braço, a Caixa, para vocês entenderem, é um braço social da OAB. Né? É ela que faz o gerenciamento de alguns benefícios que os advogados possuem. Porém, em Paranaíba, em qualquer cidade do interior, eles não chegam. Porque são o quê? Desconto em livraria, desconto em farmácia, anuidade zero. São programas que estão localizados em Campo Grande. Então, dentro das nossas propostas, uma delas é fazer uma reunião na CIP, né, e convocar todas as pessoas do comércio que tenham interesse, todas mesmo para a gente ter um vínculo, fazer uma parceria. Qual seria? Um desconto para esse advogado, apenas apresentando a carteirinha, e que ele tenha esse desconto nesse estabelecimento. Hoje vocês conseguem, a OAB em Paranaíba recebe parte desse dinheiro? Não. A OAB de Paranaíba ela recebe um valor direcionado pela seccional para as despesas com funcionário, manutenção do prédio, né? A anuidade ela funciona assim. Aliás, a história da Caixa de Assistência é muito interessante. Eu poderia vir até algum dia aqui contar, porque ela surgiu no estado de São Paulo com um advogado que estava na rua passando fome. Isso foi em 1935. E um colega médico, que era advogado e médico, presenciou isso e ligou para o presidente da OAB, né, lá de São Paulo, e o presidente falou, não, encaminhe ele para o hospital que nós vamos pagar todas as despesas. Então, daí surgiu a ideia, e o Estado de São Paulo foi pioneiro, de criar uma caixa de assistência para ajudar o colega advogado. Uhum. E, a partir daí, criou-se leis, né? Getúlio Vargas sancionou um decreto, em 1945, criando as caixas de assistência. Hoje, você, advogado, que paga R$1.000 da sua anuidade, 50% dela vai para a Caixa de Assistência e 50% fica para a OAB. Uhum. Falando aí da real função social, né, da Ordem dos Advogados, como que vocês pretendem atuar com relação a isso? Já existem alguns projetos que serão mantidos e melhorados, né? Existe aí o OAB por Elas, dos quais vários integrantes, Denise, Hilker, Isabela Zanon, Cíntia, Regina, Raquel Cruz, todas estão conosco na nossa chapa.
e será mantido e melhorado. Existe também existem vários segmentos sociais que a OAB ela interfere, mas com sinceridade o nosso foco é o advogado, porque a gente entende que existem vários órgãos aí para ajudar no segmento social. Existem comissões criadas dentro da OAB, que a gente tem em mente criar a comissão social, e essa comissão vai cuidar, mas o foco da diretoria vai ser a manutenção e melhoramento da vida do advogado. E a gente sabe, né, que a OAB é sempre provocada, né, a se pronunciar, né, em questões polêmicas, né, e tanto locais quanto nacionais também, né? Que tipo de posição e de bandeiras vocês acreditam que a OAB deve erguer, né? E caso aí vocês estivessem à frente dela, quais seriam aí essas bandeiras que vocês defenderiam? A bandeira mais isenta possível, né? Isenção política. Eu acho que a OAB ela não tem que ficar interferindo em problemas políticos, né? A OAB é a última ratio que fala. Agora, a OAB não tem que ficar discutindo salário de vereador ou de prefeito. Isso aí é papel do Ministério Público, é papel de outros membros. É lógico que a OAB não vai se furtar de nenhum assunto que ela for instigada a manifestar. Mas nós não podemos contaminar a OAB com opiniões políticas partidárias de maneira alguma. E a gente viveu durante aí 2 anos praticamente, né, a pandemia da Covid-19, mas acho que ela acelerou vários processos, né, e o virtual também. Qual a opinião aí da chapa de vocês com relação às audiências online, né? O que vocês acham disso? Posso falar? Bom, esse daí é um problema muito sério, porque a gente é vinculado ao que o tribunal nos impõe, né? O Tribunal de Justiça chega com as regras e a gente tem que acatá-las. Audiências virtuais, na forma de conciliação, elas foram muito bem aceitas pelos colegas, pelos pares, né? Por quê? Porque a conciliação, você não precisa levar as testemunhas para o seu escritório, é uma audiência mais simples, é sim ou não, né? E acaba ali. Não corre o risco o advogado nem a parte de se encontrarem no mesmo ambiente, que seria o próprio escritório. Mas as audiências de instrução, que são aquelas em que houve testemunhas, estas sim a gente entende, pelo menos nas visitas que nós fizemos, né, Tobias? Houve muita reclamação de que as de instrução têm que ser feitas presencialmente no fórum. O fórum já retomou as atividades presenciais, tá? A partir do dia 18 de outubro agora, 18 e 19, já retomou. Então, em relação às audiências, eu creio que já é uma coisa já resolvida, né? Mas eu preciso muito falar sobre essas visitas nossas aos colegas, que a reclamação maior em relação ao sistema do tribunal não é nem tanto as audiências, isso houve também, mas é ao sistema SAGE. É um sistema inconstante, ele cai todos os dias, ele trava todos os dias e a gente fica à mercê desse sistema, enquanto que a Defensoria Pública, o Ministério Público, tem acesso direto. É um sistema interno. Então, para eles funciona 100%, para nós não. É uma intranet. Isso, a gente fica refém disso. Então, a gente precisa tratar disso com o tribunal, a OAB precisa intervir diretamente, não só ter um canal de reclamação, porque existe um canal de reclamação, a gente liga lá, eles emitem uma certidão. Tá, ok, mas e aí? Amanhã é de novo. É muito chato todo dia ficar fazendo reclamação e abrindo chamado. Né? Então, a gente precisa ver um modo, e a gente está se empenhando nisso, né, Tobias, de verificar junto ao tribunal o que pode ser feito para o sistema SAGE, para os advogados. Falando aí, né, já na reta final da nossa entrevista, falando da chapa de vocês, né, vocês gostariam de divulgar quem mais, né, tá aí compondo a chapa com vocês? Com certeza. Né? Além... Nossa equipe é linda, nossa equipe é maravilhosa. E desde o início está muito empenhada, são pessoas assim estudiosas, são pessoas que estão conosco, empenhadas mesmo para trabalhar e conseguir uma OAB forte. E o mais interessante da nossa chapa é que é uma chapa leve, é uma chapa que os advogados estão ali para ajudar, para auxiliar, sem querer cargo, sem querer nada em troca. Nós estamos muito felizes, né? E desde já eu agradeço a cada um que encarou esse desafio ao nosso lado.
tanto na chapa quanto apoiadores que não entrou na chapa e que compraram essa luta com a gente. Então, da diretoria principal são 5, que é presidente sou eu, Tobias, vice-presidente a Denise, secretário-geral é o Francis, secretária adjunta a Ruth Marcela e o tesoureiro é o Davi Moura. Uhum. A eleição acontece dia 19 de novembro, né? Isso. O único local de votação aqui em Paranaíba é lá na sede da OAB. Na sede da OAB. Qual o horário que vai acontecer? As eleições, então, são dia 19, né? Acontece no dia 19, sexta-feira, das 9 horas da manhã às 17, é o dia todo. Ela será lá na sede mesmo e será por urna eletrônica. Tá? Os advogados têm que estar presentes. Não há voto em trânsito. Colegas que estejam viajando terão que retornar para votar aqui. Em Inocência também, né? Como que a Inocência vota aqui. Isso, o pessoal tem que vir aqui. Só complementando a chapa, nós temos 21 conselheiros, tá? Eduardo Henrique Queiroz, Vicente Anselmo, Ailton Luciano dos Santos, Maísa dos Santos, Ronicleia Lemos, Thaís Cristina Pereira, Bruna Diniz, Redwagner Garcia, Luciane dos Santos, Frederico Queiroz, Mabel Grande Martins, Eros Santana Betoni, Ivan Matheus Salustiano, Raquel Cruz, Poliane Cris Couto, Cíntia Regina de Souza, Thalita da Silva Martins, Plabiton Queiroz, Diego Bezerra, Esther Thiago e Maurício Silva. Para a gente finalizar, então, né, os microfones estão abertos aí para as considerações finais de vocês, né, alguma mensagem que vocês queiram deixar para os advogados, né, para o pessoal que vai aí participar da eleição. Eu queria deixar a seguinte mensagem. Nós estamos na fase de campanha, mas eu queria que os advogados analisassem não só a fase de campanha, analisar a vida de cada um, integrantes da diretoria, integrantes da chapa, qual é a vida profissional, se exerce a profissão aqui, há quanto tempo. Então, eu queria deixar aqui o compromisso da seriedade, de uma gestão não contaminada por política, e pedir o apoio, e para que lá, dia 19, vote 20 na chapa Novo Caminho para a Advocacia. Denise? Agradecer, né, a todos os ouvintes, dizer que estamos à disposição e que a nossa OAB, a OAB que a gente acredita, é aquela que acolhe a todos indistintamente, independente de idade, independente de escolha sexual, independente de qualquer coisa. A gente quer uma OAB que não seja só uma sede linda, mas que ela seja humanizada, que ela tenha pessoas lá dentro, que na hora que o advogado tiver em dificuldade, vai ligar para mim, ou para o Tobias, ou para qualquer um dos nossos integrantes. E que não fique desamparado, que não tenha que ligar para Campo Grande, que não tenha que ligar para um secretário, que a gente resolva o problema, que a gente consiga pelo menos dar um suporte inicial para esse colega e que ele não fique desamparado. Agora são 11h04.